Olá, amiguinhos, estamos aqui para mais um especial Melhores Álbuns. Desta vez estamos celebrando os méritos daqueles que foram lançados no ano de 2013. Sim, sabemos que está deveras atrasado, porém não temos nada a ver com isso. Tivemos problemas aí financeiros, econômicos, amorosos, problemas de alinhações planetárias, e inclusive eu torci o pé, coisa bizarra que aconteceu outro dia pisando na calçada, enfim, várias merdas acontecendo ao mesmo tempo. Mas isso não é desculpa, porque aqui nós temos uma lista não de 20, como foi ano passado, nós temos agora uma lista de 30 dos 30 melhores álbuns, na opinião do disparador, orquestrados aqui, ou arquitetados, ou bagunçados, da forma que preferir chamar, por mim, T. Augusto Pereira. E começaremos agora aqui com a 30ª posição, uma banda galesa, talvez a banda mais famosa do país de Gales de todos os tempos, da última semana. Estou falando, obviamente, do Stereophonics, com um álbum deles que é sensacional, chamado Graffiti on the Train. Se você não conhece Stereophonics, deveria, porque é uma banda de fácil acesso, assim. Enfim, a orquestração da música deles é talvez um pouquinho criticada aqui e ali, por ser muito simplista, talvez, mas eu não acho que isso atrapalhe em nada o som deles, é um som autoral bonito, assim. Então tá aí, Stereophonics. Na sequência nós temos aí os paulistas do Japanese Bondage, que pra mim foi uma surpresa agradabilíssima. Primeiro, porque é muito bem feito o disco, muito bem armado, as composições são legais. E segundo, porque é tecnicamente um disco de grunge em pleno ano de 2013. Então assim, eu recomendo demais. Tem músicas lá que parecem ter saído com um B-side, assim, do primeiro disco do Nirvana, Bleach. Enfim, o nome do disco é Mellow Punishment. Obviamente não só com influências gringas, também com influências da brasilidade nossa, das piadinhas, enfim, então atenção lá falando de fast food, uma coisa meio bizarra, assim, mas é um CD maravilhoso, assim, que veio a calhar para aqueles que já não estavam mais com tanta fé nas músicas compostas, enfim, depois dos anos 90, assim. Então, Japanese Bondage, direto de São Paulo, com o disco Mellow Punishment. Na 28ª posição nós temos o nosso querido e já talentoso divisor de águas onde quer que passe, Arnaldo Antunes, que é sem dúvida um dos melhores letristas, né, um dos melhores compositores desse país, já faz algum tempo, e também um dos grandes experimentalistas da música popular brasileira, né. Esse disco, por exemplo, ele começa com uma bossa nova e já vai caindo pro rock and roll à medida que as faixas vão se sucedendo, e é um disco sensacional e também irônico. Irônico que o nome do disco é disco, mas ninguém vai questionar isso. Na 27ª posição nós temos o álbum que tende mais ao country do que ao rock and roll, mas que é de um cara que tem admiradores e seguidores desde as tribos do funk carioca até o heavy metal, mais black metal, mais satanic, whatever, de todos os tempos. Eu tô falando, obviamente, do ex-vocalista do Creedence Clearwater Revival, com o seu álbum chamado Wrote a Song for Everyone. Então John Fogerty quis fazer essa coletânea aí da sua vida e chamou um bocado de gente massa, de Kid Rock, a Foo Fighters, a Tom Morello, para poder ajudar ele nessa empreitada. Na 26ª posição está uma banda que deixou de tocar no Brasil, tanto quanto tocava lá fora. Não, acho que eu estou sendo injusto, deixou pelo menos de lançar. Esse álbum, por exemplo, não foi nem lançado no Brasil. Estou falando dos Mutantes, Full Metal Jack. E esse disco é realmente uma retomada aí do psicodelismo dos anos 70, mas com pegadas aí contemporâneas. O disco é quase todo gravado em inglês, com uma ou duas faixas em português, se não me engano, mas é uma coisa de um primor que chega, enfim, não tem muito o que descrever. Assim, a faixa título desse CD então é realmente obra-prima. Os Mutantes são de parabéns por ter voltado com tudo aí depois do reunion que eles tiveram com a Zélia Duncan. A Zélia Duncan saiu. Na 25ª posição nós temos uma garota que quando toca, pelo menos a mim, me faz lembrar um lado B assim do Cranberries, mas lembra também muito aquela trilha sonora daquele filme Dune, né, para você que está um pouco mais familiarizado com o cinema internacional independente aí. E eu tô falando da Waxahachie com o álbum Cerulean Salt, esse nome bizarro, um nome indígena, o nome de um rio lá no Alabama, que ela decidiu homenagear aí. É um disco lindo, assim, muito poético, com aquela força que nós não temos mais, pelo menos do público feminino, né, depois dos anos 90. Lembra muito essas coisas assim, como o disco Cranberries, até um pouquinho de PJ Harvey às vezes. Na 24ª posição nós temos aí o que foi o frisson do hipsterismo brasileiro. Tô falando de um disco que eu vou inclusive apanhar por colocar ele na 24ª posição, porque tem gente que vai dizer de pé junto que vale a primeira
Mas enfim, talvez valesse mesmo, mas na minha lista ele tá na 24ª posição. Tô falando do Apanhador só, antes que você conte outra galera aí gaúcha, que veio com uma proposta bizarra de fazer um experimentalismo muito doido, bem humorado, assim. Eu vou dizer uma coisa, a faixa de abertura desse disco me lembra muito, assim, a forma de escrita um pouquinho do Chico Buarque até, mas é um rock and roll gaúcho, comédia, e, enfim, denso pra caramba e muito bem feito. Virei fã dos caras depois desse disco. A capa é genial, enfim, o disco é todo muito bom. Na 23ª posição nós temos uma coisa que parecia ser utopia e até hoje ainda penso que é muito bom para ser verdade, assim. Misturaram o black metal, aquela coisa sinistra, gótica, com o mundo indie, assim. O que nós temos é o Death Heaven. Engraçado que chamam de black metal, mas não tem nada de black metal, assim, é mais um pink metal, mas não leve isso no sentido pejorativo do pink, é só porque realmente é um black metal tão gostoso de se ouvir, assim, tão, enfim, bonitinho, que acaba sendo um pink metal, mas é foda, muito bom. E o Sam Bater é de fato sei lá, um aborto, não um aborto, mas sei lá, um acidente da natureza, levando aí os hipsters a ouvirem black metal. Na 22ª posição temos aí um britânico de Londres, que lançou um disco, é o segundo disco dele, chamado Overgrown. Ele deve ter uns 25 anos, esse cara, o nome dele é James Blake. E ele faz música eletrônica e canta também, diferente talvez dos outros caras aí, né, que posam de DJs, mas enfim, esse cara, ele é sensacional e ele fez esse disco. E é um disco assim, bonito, assim, até, é um pouquinho meio, eu não sei, a sensação que eu tenho é que eu tô ouvindo uma coisa meio gospel, assim, mas não gosto no sentido pejorativo da palavra, tô falando no sentido de hallelujah mesmo, do trem, misturado com, enfim, não sei, é lindo o disco do cara, James Blake, Overgrown. Na 21ª posição tá aí também outro que eu vou apanhar por colocar ele tão baixo na lista, mas que eu devo dizer que é talvez o melhor álbum dessa banda. Não o que contém as melhores músicas, digamos assim, mas é o que parece mais sólido, assim, que do início ao fim é a mesma faixa, né? O nome do disco é Muito Mais Que Amor, e o nome da banda é Vanguard, diretamente de Cuiabá. Vou dizer pra você que o Vanguard hoje é uma das melhores bandas do país, não tem dúvida. Na 20ª posição tá um cara que todo mundo acusa de ser um sellout, né, um vendido, mas que mesmo sendo um vendido mesmo, tá nem aí pra nada e continua com um talento pra letras que tipo, desafia qualquer Pepsi Challenge, assim. O cara é realmente um monstro da rima, um monstro da arquitetação das frases. E eu tô falando obviamente do rapper Eminem com o seu disco, o nome dele é Marshall Mathers LP2, é uma continuação do Marshall Mathers. Na 19ª posição nós temos aí Edward Sharpe and the Magnetic Zeros, que eu devo confessar que é talvez uma das melhores bandas, ou pelo menos uma das minhas favoritas da segunda metade da última década. Eu sou apaixonado por Edward Sharpe e eles lançaram esse disco, que é um disco que tem o nome da banda, então no terceiro disco deles eles botam o nome da banda, assim. Só que é um disco mais apagadinho, ele tem umas coisas meio orquestrais, assim, sabe, meio operetas em algumas músicas. O disco é lindo, tudo, mas ele não tem a força, por exemplo, de um Here, na minha opinião, que é o disco do ano passado. Na 18ª posição nós temos um veterano da música popular brasileira, que é um cara também que é figura quase que religiosa. Eu tô falando do Rodrigo Amarante com seu disco de estreia solo, Cavalo é o nome do disco, e é um CD absolutamente magistral, lindo, que também parece um portfólio para professor de idiomas, assim, que o Rodrigo Amarante canta em pelo menos 50 línguas desse CD. Na 17ª posição nós temos aí um veterano, que é um veterano absoluto, ninguém questiona esses caras, mas tem um problema aqui agora, porque quem gosta dessa banda sempre bota ele na primeira posição, independente se diz que é bom ou ruim. Mas esse disco é sensacional, estou falando obviamente da galera de Seattle chamada Pearl Jam, e esse álbum chama Lightning Bolt, que é pra mim um dos melhores álbuns dessa última década deles aí, né? Uma das últimas décadas deles. Eu realmente achei fantástico esse disco. Galera americana acusando ele de Illuminati, assim, porque tem um olhinho na capa, aquela bizarrice, né? Na 16ª posição nós temos aí também uma grande surpresa que eu fiquei até chateado comigo mesmo por não conhecer antes. Tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha. Achei que os caras eram ruins até, desculpa se vocês estão ouvindo isso aí. Eu tô falando do Badius, com CD Sina. Esse CD é sensacional, os caras estão vindo lá de Sergipe, da cidade de São Cristóvão. É um blues, assim, não sei se vocês lembram do nosso especial Melhores Discos de 2012.
A gente falou de uma banda canadense chamada Japan Droids, que é um duo, né, batera e guitarra. E esses caras do Badio são também um duo, batera e guitarra, assim, extremamente lindos no primeiro disco deles. E o que eles fazem é misturar blues com músicas. Isso é um blues ainda, com clássico, rock and roll clássico também, só com referências brasileiras, assim. É muito massa você ver esse rock and roll sendo tocado com aquele sotaque carregado do Nordeste. Na 15ª posição nós temos o que seria aí uma ressaca da primeira posição do especial de 2012, Melhores Álbuns. Se vocês não lembram quem ficou em primeiro lugar, estou falando que foi o Mars Volta, né, com o último álbum deles, que o Mars Volta dissolveu depois daquilo. Tivemos uma dissidência aí dos dois vocalistas, ou melhor, do vocalista com o mentor da banda, né, que é o Omar. Você conhece esse nome Omar, porque você talvez conheça muito do John Frusciante, assim. O Omar é meio que parceiro, meio que Batman e Robin com o John Frusciante. E o Omar, depois que saiu do Mars Volta, ele lançou essa banda que chama Bosnian Rainbows. E a ideia dele dessa banda era fazer uma banda menos megalomaníaca que o Mars Volta, ou seja, com participações e criações coletivas. Aparentemente todo mundo da banda dava ideia, e isso que saiu nesse disco aí. Esse baterista do Mars Volta, que também está aí no Bosnian Rainbows, é uma grande inspiração para quem gosta de percussão. Esse cara é sensacional, mas obviamente a genialidade do Omar, que já inclusive anunciou disco novo ano que vem com o John Frusciante, que é o ex-guitarra do Red Hot Chili Peppers. Na 14ª posição nós temos o vocalista, né, o ex-vocalista da banda R Sigma, que era uma banda sensacional do Rio de Janeiro, que todo mundo que ouvia era apaixonado, mas aparentemente essa banda acabou, está em hiatus, não sei dizer. Eu sou muito otimista, espero que eles voltem. Mas estou falando do Lucas, né, do Lucas Castelo Branco, que está assinando agora só como Castelo Branco. Ele lançou esse disco que é lindo, que não tem nada a ver com o que ele estava fazendo antes, é um MPB sólido, assim. A galera tá botando ele como a nova geração dos MPBistas, e de fato merece, que é um disco que, enfim, é um dos meus favoritos do ano. Eu adoro esse disco, realmente. Diretamente do Rio de Janeiro, Castelo Branco, com o álbum Serviço. Na 13ª posição nós temos aí uma dupla de irmãos da cidade de Reigate, na Inglaterra. São irmãos jovens também, acredito que o mais velho tem 22, enfim, não sei. Mas o disco é um dos discos mais tocados no Reino Unido. É um disco de eletrônica chamado Settle. E obviamente estou falando do Disclosure, que, enfim, lembra muito do Prodigy, sem aquela coisa do rock and roll do Prodigy. É um eletrônico massa, assim, batidão, mas não é aquele batidão mecânico, entende? É orgânico, assim, é realmente revolucionário nesse sentido, porque ele te dá aquele fio de... Enfim, na 12ª posição nós temos aí um dos discos mais políticos dos Estados Unidos de 2013. É um disco que dividiu opiniões, primeiro porque ele é um disco completamente diferente do anterior do artista. Estou falando obviamente do Kanye West com seu disco Yeezus, e esse disco ele é foda, fantasticamente foda, porque ele fala muito sobre racismo, ele fala muito sobre bling blings, ele fala muito sobre, enfim, sobre ser um rapper ou sobre a sociedade de consumo americana. Ele tem essa referência aí a Jesus, né? Jesus é como se fosse um jeito rapper de falar Jesus. Um detalhe sobre esse disco, né? Quem produziu esse disco junto com ele foi a galera do Daft Punk, assim. Então ele é um disco que ele é muito autoral. Ele não tá só nas rimas, ele não tá só... Na 11ª posição nós temos uma das melhores bandas que eu já vi, assim. Eu tô falando obviamente do Queens of the Stone Age, e esse disco novo chamado Like Clockwork. Sim, é uma referência ao filme do Stanley Kubrick, Laranja Mecânica. É um CD sensacional, talvez o melhor desde Songs for the Deaf. Esse CD é sem palavras, assim. Se você não ouviu ainda, tá dando mole. Na 10ª posição nós temos um CD que com certeza poderia subir mais de posições aqui no nosso querido ranking, mas que ficou por aí mesmo, até porque o resto da lista é foda. Eu tô falando dos ingleses de Sheffield, Arctic Monkeys com o disco AM. É um CD sensacional, de novo inventivo, né, em comparação com o anterior. Tá aí, 10ª posição, Arctic Monkeys, AM. Quanto à nossa 9ª posição, temo de novo pela minha segurança, porque eu sei que algumas pessoas vão atirar ovos nas ruas, mas enfim, está aí, Daft Punk, Random Access Memories, diretamente de Paris, na França. Esse que é um disco com as guitarras mais lindas do ano, e pop também, é um CD que transcendeu barreiras. Enfim, na 8ª posição nós temos diretamente de Liverpool o vovô mais massa do rock and roll de todos os tempos. Estou falando de Paul McCartney com seu álbum New, que é assim um primor pop do início ao fim.
é um dos melhores que eu ouvi do Paul McCartney, mas também qualquer coisa que ele lança é um dos melhores dele, né? Diretamente dos confins de Auckland, na Nova Zelândia, realmente conquistou o planeta Terra, especialmente porque ele é um álbum que fala contra a cultura pop em si, ele é um álbum que valoriza, né, a galera que não tem grana, mas não naquela questão de classe, por exemplo. Ele é um CD anti-glamour e vindo de uma garota de 17 anos, tô falando da Lorde, é um CD de letras maravilhosas e que teve também a façanha maravilhosa de parecer uma faixa só do início ao fim. As batidas são muito singelas, muito delicadas, assim, um CD feminino por natureza. E até eu que não sou muito fã de música pop te falo que esse disco é maravilhoso. Nossa sexta posição é o álbum que eu particularmente mais esperei no ano. Tô falando do retorno de Bertrand Cantat com seu duo novo chamado Detroit. O nome do álbum é Horizon, Horizon, né, porque é um álbum parisiense ou francês. E esse disco tem uma peculiaridade que se você não conhece o Bertrand Cantat, é talvez uma figura muito icônica, assim, folclórica na França. Ele fez uma coisa sinistra, assim, que foi a idiotice de assassinar a esposa a facadas. E, enfim, além de ser um disco maravilhoso, ele tem esse detalhe importante aí de que as feministas do mundo inteiro estão juntas contra ele para falar que esse CD não pode ser publicado, que não quer ver show dele mais, que estão cobertas de razão, né? Mas enfim, se é para prender o cara de novo, pelo menos dá para ele um violãozinho e um gravador. Na quinta posição nós temos um dos álbuns mais lindos, não desse ano, mas talvez dos últimos 6 anos, que é uma mistura louca. Eles foram inclusive pro Haiti e pegaram elementos haitianos para fazer esse disco. Eu tô falando dos canadenses do Arcade Fire, com o álbum Reflector, que é talvez o álbum mais denso, não o mais denso, mas um dos mais densos da minha lista, com certeza. E é um álbum maravilhoso, assim, que cai um pouquinho pro rock and roll clássico até. Me lembra até o Rolling Stones em algumas músicas. Na quarta posição está o queridinho das listas de crítica musical americanas. Estou falando obviamente do Vampire Weekend. Se você jogou Guitar Hero, você sabe quem são eles. E o Vampire Weekend é uma banda de Nova York, com um grau de experimentalismo assim, sensacional. Eu já ouvi os últimos outros discos deles, eu acho que o primeiro disco foi meio hypado, assim, mas enfim. Esse álbum não é não, viu? Ele é sensacional do início ao fim. É talvez o disco que eu mais ouvi esse ano. O que pode ser melhor que um Vampire Weekend, um Arcade Fire e um Detroit? Bom, somente a junção do Radiohead com o Red Hot Chili Peppers. Tô falando aí da junção do nosso querido Thom Yorke com o Flea e mais uma galera, inclusive um percussionista brasileiro, no projeto chamado Atoms for Peace. E esse é um disco que eu vou te dizer sensacional, transcendental, fabuloso, lindo de morrer, mas que acaba que é uma continuação do último disco do Thom Yorke, né, o solo, que também é o primeiro dele, chamado The Eraser. Na segunda posição nós temos o folclórico engraçadíssimo e sensacional, enfim, um grupo sensacional chamado Gogol Bordello, com o disco Pura Vida Conspiracy, que é enfim, é um show, galera, é um show a parada, não é música às vezes, é sensacional, até porque não é uma coisa irresponsável, ele não quer ser bonitinho, não quer ser engraçadinho, é um CD foda, com filosofias fodas, influências aí, digamos, orientais nele. O nome do disco é Pura Vida Conspiracy, como você pode ver na capa. A ideia do disco é falar sobre a gente tem que deixar o tempo de lado e viver o momento, assim, o tempo todo, e esse disco é foda. Pra quem não conhece o Gogol Bordello, tem que entender que é uma banda de punk cigano, se é que isso faz sentido, cujo vocalista tem sotaque russo. Mas é talvez a banda que mais trabalhou esse ano na minha lista, assim. Os caras não pararam um segundo, fizeram parcerias bizarras o tempo todo. Por exemplo, eles tocaram aqui no Rock in Rio. Se você quer checar a referência dos caras, eles tocaram com Lenine. Bom, depois de tanta coisa fabulosa nessa lista, o primeiro lugar tinha que ser alguém que transcendesse a todos eles, que de fato tivesse algo de peculiar que nenhum dos outros tinha. Você deve estar se perguntando por que Emicida, dentro de todos os outros, foi sagrado e o melhor álbum do ano pelo disparador. E a resposta é bem óbvia, porque foi o disco mais pretensioso de todos. Para você ter uma noção, o Emicida realmente quis que todo mundo gostasse da música dele, não só porque ele entende a sua música como uma música em si, como arte pura e simplesmente, mas também porque ele tem algo a ser dito, e ele acha importante que todo mundo escute, assim, então. E nessa busca por universalidades, ele sai experimentando em todas as áreas, assim,
nesse ponto o disco dele parece um pouco com uma ópera, assim, não porque tem um personagem principal, mas porque o seu discurso é principal e ele vai evoluindo de acordo com o público que ele tá lidando, assim, as influências musicais que ele escolheu pra música tal, a música, né, enfim. Outra coisa foda pra caralho no CD é que ele tem a participação de uma atriz pra ajudar ele a recitar alguns interlúdios entre as músicas, e esses interlúdios são de fato sumários ou resumos daquilo que tá por vir, complementos assim, que ele não botou na música, que faz o disco dele ser a coisa mais sólida e mais revolucionária que eu ouvi em 2013, e faz também não pura e simplesmente pelo seu caráter político, mas pelo seu caráter musical, de ser o melhor disco do ano, fácil. Então é isso aí, velho, corre atrás do que você não ouviu ainda, enfim, ano que vem tem mais, mas por hora seja feliz, não use drogas. A tempestade não se pergunta se molha os homens ou não, ela cai. Quem não aguenta da frente sai, tiozão. Esse é o espírito do samurai, viuzão. Sem tempo pros bagulho escroto. Me pergunta que tipo de sentimento é o medo. Te respondo dos outros. O meu é o medo.